Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e o estudo desse livro, Redenção, de Edward C. Wharton, publicado e traduzido pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai ler o capítulo 12, que está falando sobre a nova aliança e sua relação com a redenção, parte 1. Vai ser dividido em duas partes, então. E fala o seguinte: prometida uma nova aliança. A aliança faz parte do plano de Deus para a redenção do homem. O objetivo dessa lição é mostrar a ligação que existe entre a nova aliança e a redenção do pecado, assim como a necessidade de todos os homens pecadores de aceitá-la e segui-la. 1. A extinção da antiga aliança mosaica. A falha dos professores da Bíblia em fazer distinção entre o Velho e o Novo Testamento tem contribuído grandemente para a atual confusão religiosa. Grande parte dos erros existentes nas denominações está ligada a essa omissão. Ponto A. A antiga aliança e a lei era a mesma coisa. Em Êxodo 24, de 1 a 8, Moisés registra a dedicação da antiga lei que continha, abre aspas, todas as palavras do Senhor, fecha aspas. Está lá no versículo 3. Em Êxodo 20, de 1 a 23 e 33. Isso incluía os 10 mandamentos. O escrito de Hebreus fala desse acontecimento. Hebreus 9, 18 a 20, e refere-se à velha aliança como, entre aspas, a lei. Assim sendo, a antiga aliança e a lei era a mesma coisa. O que aconteceu a uma aconteceu à outra. Ponto B. A velha aliança foi removida. 1. A aliança mosaica tornou-se superada, sendo necessário substituí-la. O livro de Hebreus registra que o profeta Jeremias anunciou a vinda de uma nova aliança, está lá em Jeremias 31, de 31 a 34, que começou a tornar velha a aliança mosaica. Abre aspas. Quando ele diz nova, tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer, fecha aspas. Está lá em Hebreus 8:13. A primeira aliança, a lei de Moisés, transformou-se em velha aliança no momento exato em que Jeremias profetizou que Deus faria uma nova aliança. Ficamos sabendo que aquilo que é antiquado e envelhecido, abre aspas, está prestes, fecha aspas, a ser removido. Assim sendo, a antiga aliança da lei de Moisés não poderia durar indefinidamente, depois de ter sido profetizada a vinda de uma nova aliança. Ponto 2. A substituição da antiga aliança no Calvário. Quando Jesus morreu, a velha aliança deu lugar à nova. Ponto A. Mateus 26, 28, Hebreus 13, 20. Quando Jesus morreu no Calvário, seu propósito foi introduzir a nova aliança, mas, segundo Hebreus 8:13, a velha aliança teria de, entre aspas, desaparecer. Ponto B. Romanos 7, de 4 a 7. Paulo ensina aqui que morremos, abre aspas, relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Agora, porém, fomos libertados da lei, fecha aspas. A seguir, cuidadosamente, ele indica que a lei da qual nos libertamos é a mesma que dissera, abre aspas, não cobiçarás, fecha aspas. Este é o 10º mandamento do Decálogo. Foi em relação a essa lei que morremos. Ponto C, 2 Coríntios 3, de 4 a 16. Paulo nos diz que a pele de rosto de Moisés, que resplandecia depois de ter falado com Deus no Monte Sinai, está lá em Êxodo 34, 29,
cujo brilho finalmente se desvanecera, simbolizava a extinção da glória da velha aliança, substituída por outra ainda mais gloriosa. Ele fala que, entre aspas, antiga aliança e explica, então, claramente que ela é, entre aspas, removida em Cristo. Ponto D, Efésios 2,15, relata que, abre aspas, a lei dos mandamentos que, na forma de ordenança, fecha aspas, foi, abre aspas, abolida, fecha aspas, para que Jesus pudesse recriar os judeus e os gentios, transformando-os em um, entre aspas, novo homem, o cristão. Ponto E, Hebreus 10, de 1 a 10. Faz uma comparação entre o sangue usado para o sacrifício em ambas as alianças e salienta que o sacrifício de animais não pode remover pecados. Isso mostra a necessidade do sacrifício de Cristo para nos santificar. Ele diz então, abre aspas, remove o primeiro, entre parênteses, isso é, a primeira aliança, fecha parênteses, para estabelecer o segundo. Por essa aliança é que fomos santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, fecha aspas. Conclusão. A lei de Moisés, a antiga aliança, com o sábado e a circuncisão, foi abolida, desapareceu no Calvário. Tornou-se, entre aspas, velha, nos dias de Jeremias e foi abolida quando Jesus subiu à cruz. A redenção de pecados não deve ser procurada através de um apelo à velha lei mosaica. Ponto 2. Prometida a redenção sob uma nova aliança. Jeremias 31, de 31 a 34, abre aspas. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e formarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver despojado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Fecha aspas. Jeremias anuncia a vinda de uma nova aliança, diferente daquela feita com Israel no Sinai. Abre aspas, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, fecha aspas. Ponto A. A nova aliança seria diferente da antiga. A diferença é a seguinte, 2 pontos. 1. O judeu nascia em uma relação de aliança com Deus, em vista da aliança especial que o Senhor fizera com Abraão, abre aspas, e a sua descendência, fecha aspas. Gênesis 17, de 3 a 14. Mas, na sua condição de criança, não podia conhecer a Jeová nem a sua lei. Era necessário que ele crescesse para que seus irmãos judeus lhe ensinassem a respeito da aliança e de sua relação especial com Deus. Assim sendo, sob a dispensação mosaica, o judeu ignorava sua aliança com Deus até que alguém lhe falasse a esse respeito. Ponto 2. Sob a nova aliança, todos conhecem a Deus. Não haveria exceções. Todos, do menor ao maior, que tivesse os seus pecados perdoados, conheceria e entenderia os termos da nova aliança. Jeremias aponta
as seguintes razões, dois pontos. A. Todos seriam educados na nova aliança. Abre aspas, na mente lhes imprimirei as minhas leis, fecha aspas. Diz o profeta. A única maneira de imprimir leis na mente do homem é educá-lo nessas leis. Portanto, todos os que quiserem ter os seus pecados perdoados precisam conhecer ao Senhor. Ele deve ser educado na nova aliança de Deus. Ponto B. Foi isso que Jesus ensinou. 1. Durante o seu ministério, Jesus fez aquilo que se chama de grande convite. Abre aspas, vinde a mim todos os que estáis cansados. Três pontinhos, fecha aspas. Mateus 11, 28. Nota a palavra todos. A palavra todos é qualificativa. Jesus também declarou, abre aspas, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, fecha aspas. Está lá em João 6,44. Ele explica a seguir como o Pai faz com que os homens se acheguem a Cristo. Abre aspas. Está escrito nos profetas, dois pontos, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim, fecha aspas. João 6, 45. Os homens ficam capacitados a aceitar a Cristo somente depois de terem sido ensinados a seu respeito. Eles podem, então, aproximar-se dele conforme esse ensinamento. Agora eu vou ler aqui esse quadradinho aqui, retângulo, né? Que diz assim, ó, Mateus 11, 28 e João 6, 44, 45. O Pai leva a todos que são ensinados por Deus, que ouvirem e que aprenderam. E somente esses vêm a mim. Ponto 2. Consequentemente, Jesus deu a grande comissão de transmitir ao mundo o Evangelho de Cristo. Mateus 28, 19, Marcos 16, 15. O batismo é apenas para aqueles que forem ensinados. Então, se você foi batizado quando criança, você não foi ensinado, você precisa passar por esse ensinamento e ser batizado da maneira correta, se você quer morar no céu, né, com Deus, fazer parte do reino de Deus. Ponto B. A redenção fica limitada aos que estão sobre a nova aliança. Somente pessoas responsáveis, capazes de aprender os termos da nova aliança e render-lhe obediência, pode receber o perdão. Jeremias salientou esse fato, enfatizando o pronome pessoal, seu e seus. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus, abre aspas, né? Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei, fecha aspas. Da iniquidade de quem? Deus se esquecerá. Há daqueles em cuja mente e cujo coração estão gravadas as leis da nova aliança. Foi a respeito deles que Jeremias afirmou, dois pontos, abre aspas, dos seus pecados jamais me lembrarei, fecha aspas. Ninguém pode receber perdão sem o saber, pois ninguém pode ser perdoado sem conhecer as leis da nova aliança e sem prestar-lhes obediência. Conclusão. A provisão de Deus para a redenção do homem inclui uma nova aliança. Segundo Jeremias, para receber perdão dos pecados, é essencial o conhecimento dessa nova aliança e de suas leis. Não há exceções. Todos os homens pecadores devem conhecer ao Senhor para poderem ser remidos. Desde o menor até o maior, todos precisam ter a lei dessa nova aliança gravadas em suas mentes e corações. Assim sendo, a educação é essencial para a salvação. Portanto, a evangelização do mundo é a única esperança para os bilhões que ainda não ouviram as boas novas.
Perguntinha para fixar o que a gente aprendeu hoje. Pergunta 1. Cite as duas grandes divisões da Bíblia. Você sabe qual é as duas divisões da Bíblia? 2. Como era também chamado a Antiga Aliança? Como sabes? 3. Quando a aliança mosaica tornou-se a velha aliança? 4. Qual a diferença especificada por Jeremias entre a nova e a velha e a nova aliança? 5. Quando a velha aliança desapareceu? 6. A quem é limitado o perdão de pecados, segundo Jeremias? 7. Pode alguém tornar-se cristão sem o saber? Por quê? 8. O que é evangelização do mundo? A quem foi dada essa tarefa? 9. Qual a comparação que pode ser feita entre Jeremias 31, de 31 a 34, e Mateus 28, de 18 a 20? Pontos a discutir. 1. As religiões experimentais são baseadas em sentimentos produzidos por experiências tais como visões modernas, milagres, falar em língua, etc. Tais experiências são tidas como a confirmação do favor de Deus sobre quem as recebe. Discuta a diferença entre as religiões experimental e o cristianismo bíblico, usando Jeremias 31, de 33 a 34 como base. Ponto 2, para discussão, o que Jesus ensinou que corresponde àquilo que foi ensinado por Jeremias? Veja João 6, 44 e 45, Mateus 28, 18 a 20. Ponto 3, para discussão, que ensinamentos de Paulo corresponde ao de Jeremias e Jesus? Comece com Romanos 10, 17. Concluímos aqui mais um capítulo. Se você está gostando da leitura e do estudo desse livro, Redenção, peço para que você já deixe aí o seu like. Se ficou alguma dúvida, eu peço para que você escreva aí para mim, para que nós possamos tirar a sua dúvida. Se você quiser um estudo particular, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. Se você mora longe, a gente pode fazer isso por videochamada. Não fique com dúvida. Você tem que entender, né? Qual foi o propósito do Novo Testamento, do Velho Testamento e o que você precisa conhecer, né? Porque você viu aí no estudo, né? Precisa ter conhecimento, né? Do plano de Deus, do que Deus está te oferecendo, para que você possa ser salvo, né? Para que os seus pecados sejam perdoados, né? O que você tem que fazer, né? A gente pode sentar e ver isso na Bíblia, né? O que você tem que fazer, né? Para ser salvo, tá bom? Peço para que você também compartilhe esse vídeo com os seus familiares, seus amigos, suas redes sociais, para que eles também possam entender o que eles precisam fazer para chegar, né, a essa redenção que Deus está oferecendo a todos, né? Mas nem todos estão querendo, né? Tá bom? Agradeço o tempo que você tem desprendido aí, né, em aprender a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus também está muito contente que você tenha investido aí, né, o seu tempo aí para aprender a palavra dele, tá bom? Não fique com dúvida, me procure, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?